Muitas matas dentro de uma. É assim a Mata Atlântica, a floresta brasileira, que é campeã mundial em diversidade de ecossistemas, de espécies vegetais e animais. O bioma Mata Atlântica está localizado em região tropical, exatamente acompanhando a costa atlântica brasileira. Tem uma imensa diversidade de ecossistemas e, por sua vez, tem uma grande diversidade de nichos ecológicos. Mas a Mata Atlântica sofreu alterações drásticas. Neste programa Expedições, vamos falar do acompanhamento da Mata Atlântica, reduzida a manchas de verde em mais de 5 séculos de devastação. Regiões onde vivem hoje 80% dos brasileiros. Uma entrevista exclusiva com Mário Mantovani, da Fundação SOS Mata Atlântica, que faz um alerta. Nós estamos fazendo um documento de alerta sobre aquilo que faz com que o Brasil tenha um diferencial, que seja um país onde o futuro não é lá na frente, nós estamos já vivendo esse futuro, e que ele tem que ter benefícios para todos e não só para um segmento esse que está hoje chantageando o governo, como é o segmento ruralista. Sua origem, a Mata Atlântica acompanhava de ponta a ponta o litoral brasileiro. E mais, no interior do Brasil, se encontrava em alguns trechos com a Amazônia, outro grande bioma brasileiro. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, a Mata Atlântica era a segunda maior floresta úmida da América do Sul, reunindo diversos ecossistemas. Subindo as serras, no início dessas encostas cobertas por Mata Atlântica, a gente encontra arbustos, bromélias e árvores que abrigam uma variedade fantástica de animais. Por causa dessas riquezas, a Mata Atlântica foi explorada ao extremo. As atividades extrativistas dos nossos colonizadores levaram à quase extinção do pau-brasil. E depois vieram os ciclos de agricultura, o açúcar, o café e do gado. As regiões cobertas por Mata Atlântica sofreram um impacto muito grande desde o início da colonização do Brasil. São exatamente os 17 estados costeiros, 17 capitais e mais de 3.400 municípios. Hoje, com a intensa urbanização do leste brasileiro, sobraram apenas cerca de 7% da Mata Atlântica original. Os seus recursos, os chamados serviços ambientais, são essenciais para mais de 112 milhões de brasileiros. A Fundação SOS Mata Atlântica é uma organização criada para promover a conservação do bioma Mata Atlântica. Um de seus projetos é o acompanhamento da cobertura florestal. Mário Mantovani comenta o estado atual da Mata Atlântica e os perigos de danos a essa cobertura vegetal. A gente que está fazendo isso já há muito tempo, não só com as organizações onde nós participamos, mas do movimento socioambiental, nós percebemos que é um imenso retrocesso. O fato da Mata Atlântica ter conquistado ao longo dos anos, por exemplo, de ser um bioma protegido pela Constituição, que tivesse uma legislação especial, todos os avanços em quase 15 anos de luta estão sob risco nesse momento.
Daquele momento que a gente falava aqui, já contando dessa luta que fizemos juntos, inclusive, sobre a Lei da Mata Atlântica, nós temos mais de 3.100 municípios em 17 estados, com mais de 60% da população, vivendo onde um dia foi a Mata Atlântica. Toda essa extensão desse bioma, que era 1.100.000 km², na área original do Brasil, que seja 15% do território brasileiro, nós tivemos todo o processo histórico de ocupação, todos os ciclos econômicos que acabaram promovendo essa redução da área original. Essa luta em defesa da Mata Atlântica, ela ganhou contornos de mobilização fantásticos. Essa lei, ela não é aquela lei que é feita em Brasília, que os outros têm que cumprir. É uma lei onde cada estado dos 17 estados fez no seu estado o que são os estágios sucessionais. Como é que é uma floresta secundária, estágio médio e avançado naquele estado? O Brasil fez um trabalho, a legislação, o decreto, o IBGE fez o mapa do bioma com seus limites. O professor Aziz, que uma memória que a gente tem que estar sempre chamando, ajudou muito nisso, Aziz Absaber, ele fez esses limites das biorregiões geográficas do Brasil e nós ainda estamos construindo isso. O professor Aziz Absaber, falecido recentemente, grande geógrafo brasileiro e professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, foi premiado diversas vezes por seu trabalho sobre os ecossistemas brasileiros. Absaber criticava duramente a exploração dos recursos naturais e o tipo de agricultura que destrói os ecossistemas brasileiros. Vai haver um novo ciclo de devastação da floresta em função dos agronegócios, que não se preocupam com a sociedade, com a pobreza, com a carência. Eles dizem o seguinte: eu sou o proprietário e faço com a minha propriedade o que quiser, portanto, o que quiser com a floresta também, e quando eu quiser. A Mata Atlântica, então, a partir de todos os dados, de toda essa legislação, nós agora estamos conseguindo fazer com que esses limites é onde nós estamos fazendo o mapeamento. Sociedade civil fazendo o mapeamento daquilo que o poder público tinha que estar fazendo para tornar isso possível, para fazer política pública. Então nós estamos oferecendo como sociedade, e olha, a SOS hoje talvez seja a maior organização do Brasil. Não é um papo de ambientalista, nós estamos construindo juntos universidades, workshops científicos, trazendo conhecimento para se fazer política pública. O Congresso Nacional em Brasília está longe da maioria das capitais brasileiras. Essa distância tira a visibilidade do que está sendo votado e as modificações no Código Florestal são um perigo para a Mata Atlântica. 400 votos a favor do Código Florestal Ruralista. Os conjuntos dos 500 e tantos deputados que estavam ali não sabiam o que estavam votando, não tinham a menor ideia do que estavam votando. O importante é que a cada dia que passou esse processo, que a sociedade reagiu, foi para a rua, mobilizou, chamou atenção, foi se desmontando os argumentos daqueles deputados ruralistas ou dessa bancada ruralista. As responsabilidades pela conservação da Mata Atlântica são compartilhadas pelos governos federal e do estado e também pelas prefeituras. A Fundação SOS Mata Atlântica aponta o que não vai bem. O que a SOS faz é um indicativo, é o que uma organização, por exemplo, pode fazer hoje, trabalhando na escala de 1 para 50 mil, né, mobilizando e monitorando o país como um todo. Cabe ao poder público, que é responsável pela preservação, pela integridade desses ecossistemas, dar uma melhorada. Por exemplo, quando a SOS indica, na região norte de Minas, nós estamos tendo maior devastação. Quem tem que pôr a lupa em cima e olhar é o poder público. Então nós vamos naqueles lugares que são mais críticos do ponto de vista da conservação, da biodiversidade, e ali nós colocamos essa lupa.
O setor siderúrgico, por exemplo, que transforma o minério de ferro usando carvão vegetal de mata nativa, está pressionando a Mata Atlântica e agravando o desmatamento. Em algum outro momento, foi a expansão imobiliária em torno das grandes regiões metropolitanas. Quando nós fizemos o primeiro mapa da Mata Atlântica, já lá em 86, nós fizemos aquele trabalho das ilhas de calor nas regiões metropolitanas, mostrando que tínhamos até 8 graus de diferença entre bairros. Segundo Mantovani, o momento agora é de consolidar na Lei da Mata Atlântica os planos municipais. Tem que cada cidadão ir lá no seu conselho municipal, falar com o seu secretário de meio ambiente e dizer: secretário, como é que nós fazemos para ter o nosso plano municipal? Como é que está a nossa área? Nós temos a maioria dos municípios do Brasil com menos de 10% de cobertura florestal. É preciso fiscalizar mais, acompanhar as ações de governo para reduzir os riscos de degradação da área mais populosa de nosso país. A Mata Atlântica produz a água que a gente bebe. Já no pouquíssimo que tem de Mata Atlântica, nós somos dependentes dessa água. Não basta ficar protegendo e dizendo: oh, não faça, não aconteça. Isso a sociedade não reage mais assim. A sociedade precisa entender que benefício tem, que trocas são essas, qual é a vantagem que todo mundo tem de ter uma qualidade de vida que vem de uma água boa, que vem de uma temperatura melhor no município, que vem de um solo mais fértil, com maior produção. Esse tipo de coisa que a gente quer fazer quando trouxe a Lei da Mata Atlântica. A área verde de uma cidade tem a ver com a questão da qualidade de vida. Se o ar e a água estiverem contaminados, as árvores serão a diferença entre a vida e a morte, porque suas folhas e raízes absorvem a poluição. Eu acredito que com a conferência da Rio+20, com momentos que o Brasil vai passar de conflitos e de confronto, faz com que haja talvez a retomada do movimento, que também estava numa descendente. Eu acho que na Eco 92 todo mundo fortalecido, os anos 80 serviu para aglutinar todo mundo, na redemocratização, a Eco 92 levou todo mundo para cima. Depois nós estávamos tendo agora, nos anos 2000, uma baixa dessa atividade das organizações, talvez com uma atividade, com uma ameaça desse tamanho, a sociedade reage. Eu não sou pessimista, eu acho que quanto maior o desafio, maior a capacidade da sociedade de reagir. Nós vamos ter alguns problemas, mas eu acho que isso vai fazer com que de novo a sociedade volte a ter aqueles momentos onde ela foi protagonista de mudanças muito sérias, e quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de cidadania ativa. A Mata Atlântica é única, um bioma especial em todo o mundo. A simples existência dessa mata oferece benefícios essenciais para a vida das populações que vivem nos estados costeiros do Brasil. A presença da Mata Atlântica regula o clima, cria solos férteis, garantindo alimento e a importante presença de reservas de água doce e potável para milhões de brasileiros. Nas
cidades litorâneas brasileiras, entre a costa e as montanhas, se espremem hoje milhares de habitantes por quilômetro quadrado. Mas antes, a Mata Atlântica chegava até a beirinha do mar. Os conflitos existem, mas as ações para salvar o que restou da Mata Atlântica não podem ser adiadas. Uma das principais questões são as lavouras, que na própria mudança do Código Florestal ficam autorizadas em áreas de encostas, justamente as que acabam desabando com as chuvas. Em algumas áreas, essas lavouras contaminam as nascentes e ocupam margens de rios. As lavouras que são regulares, elas não vão nessas áreas. Ela não vai na beira de rio, porque para o proprietário rural responsável, o rio é que mantém a propriedade dele. Nessas áreas, a proteção dos rios, as encostas estão sendo tomadas. Primeiro porque eram áreas que não tinham valor comercial e estão com isso sendo apropriadas. Onde a lavoura está consolidada, né, no caso da Mata Atlântica, nós estamos falando de 90% de áreas que foram alteradas. Só 40% tem uma atividade econômica em cima, 50% está abandonado, é a área para ser restaurada. Ora, com esse Código Florestal não é obrigado mais a restaurar. Portanto, aquela meta da Conferência de Biodiversidade que dizia que todo bioma tem que ter pelo menos 20%, na Mata Atlântica isso vai ser riscado do mapa. Hoje em dia, no Brasil, a maioria dos rios está totalmente assoreada, com depósitos de terra e detritos, consequência direta do mau uso do solo e da degradação causada por desmatamentos, monoculturas e construções. O país gasta mais dinheiro em tirar terra de dentro dos rios do que com o saneamento. Inversão de valores, nós precisamos garantir, tirar a contaminação dos rios, porque mais de 70% das doenças nos nossos hospitais são de origem hídrica. Agora, além da poluição, ter a falta da proteção, isso seria terrível. Então, a agricultura, ela causa um problema maior para a Mata Atlântica, é o que nós chamamos de efeito de borda. Imagina um fragmento isolado, cercado de agricultura por todos os lados. Então, fogo, veneno, sementes de capim, tudo isso continuam pressionando esse fragmento. Se ele está isolado, ainda tem essa pressão, o que acaba ocorrendo? O que nós chamamos de erosão genética. Essa área vai perdendo os seus atributos, porque as espécies não têm como, por exemplo, ligados por um corredor, fazer um corredor de biodiversidade, como uma mata ciliar. As regiões de Mata Atlântica vão desde o nível do mar até 2.800 metros de altitude. São as diferenças de altitude, de clima e umidade que dão a essa mata toda a sua diversidade natural. A Mata Atlântica era uma grande floresta, ela tinha um contínuo de floresta ao longo do litoral, com as suas especificidades, a floresta ombrófila densa, aquela que está bem próximo do mar, muito irrigada pelas chuvas. Depois você tem as ombrófilas mistas, que são aquelas altas e que estão na Mantiqueira, que estão na Serra. Depois as estacionais, né, que são aquelas mais para o interior, que perdem as folhas durante o verão. Esse conjunto de floresta forma a Mata Atlântica, forma esse bioma, né, que é a Mata Atlântica. A destruição e a fragmentação da Mata Atlântica foi tão violenta que muitos ambientes que restaram perderam suas características originais.
Também nós temos as zonas de transição, aquelas de tensão ecológica, porque você tem um cerrado interagindo com Mata Atlântica, tem outro tipo de vegetação interagindo. Então, ao próprio mangue, como é que faz essas áreas de tensão ecológica que a gente precisa definir bem. Entre São Paulo e Paraná, você tem a maior área contínua, já na divisa do estado de São Paulo, com o Rio de Janeiro até a divisa do Paraná, um grande contínuo da Serra do Mar, que só em alguns lugares foram fragmentadas, mas que ainda tem esses corredores de biodiversidade. Então essa área você percebe a pujança, que é a força que tem essa floresta, como ela volta mesmo quando agredida. Quando se ocupa, como nós vimos, né, as margens de rios no entorno aqui das serras no Rio de Janeiro, é coisa de crime, né? Isso tem a ver com o prefeito, com vereadores, não com o proprietário que acabou fazendo aquilo lá como sua última condição de vida. Áreas ocupadas nas margens de rios e encostas trazem prejuízo para as populações, com desabamentos, enchentes, desabrigados e, infelizmente, muitas mortes. Como o que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro em janeiro de 2011. Para quem está vivendo como a gente, no limite, né, como a Mata Atlântica, nós tivemos que ter muito mais entendimento. E também tem uma coisa, se o sujeito não tem capacidade de cuidar da árvore na frente da casa dele, não adianta ficar apontando o dedo para o prefeito que deixa a cidade ruim. Se eu não faço aqui a minha parte, não faço coleta seletiva, não me envolvo, né, não quero saber de onde vem a água que eu bebo, onde está indo o meu esgoto, se eu não me envolvo com a minha comunidade nas questões ambientais, eu não tenho nem a menor condição de estar dizendo quem é responsável por tragédias. A maior tragédia está, às vezes, dentro de casa, quando eu condeno um vizinho meu a receber resíduos da minha casa. Todos nós somos responsáveis por aquilo que a gente quer. Nós não vamos salvar a Terra, nós vamos nos salvar, porque a Terra vai passar por processo destrutivo, como passou tantas outras vezes, não dependeu de ninguém, ela continua aí, ela vai continuar. Nós, se quisermos fazer que a grande aventura na Terra continue, é bom a gente fazer a nossa parte. Os sinais de alerta estão aí. Temos conquistas, mas a Mata Atlântica já está no seu limite. O Brasil de hoje é fruto dessa multiplicidade de histórias, de culturas, dessa diversidade, da biodiversidade brasileira. É isso que nos faz diferentes. Em todo o país, são apenas 300 manchas de fragmentos de Mata Atlântica, a partir de 100 hectares cada. Como essa mata é de fácil recuperação, é preciso reverter o processo ou a Mata Atlântica desaparecerá para sempre da face da Terra.